Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre giro de estoques. Esse material ele é mais resumido do que o primeiro que eu postei. Hoje eu tô sem a câmera, então vai ser só com a voz mesmo. O giro de estoque, gente, é quantas vezes um estoque ele é renovado em determinado período de tempo, geralmente é calculado anualmente, né? Pode ser calculado através de valores monetários. Os dados podem estar em valores monetários ou os dados podem estar em quantidade. Então, o giro é quantas vezes durante um período o estoque gira, quer dizer, ele se renova. E aí vamos partir para o cálculo. Como que você calcula o giro de estoques? Vai ser R, que é a rotatividade, que é um outro nome que é dado para giro, é igual a CV, que é custo das vendas, ou consumo, ou demanda, dividido pelo estoque médio, tá? Então, o E aqui seria o estoque médio. Esse C aqui, ele pode ser o consumo em unidades, o exercício pode te dar o consumo em unidades, ou ele pode te dar o custo das vendas, aí seria em reais. Se ele te der o consumo em unidades, ele também vai te dar o estoque em unidades. Se ele te der o custo das vendas em reais, ele vai te dar o estoque também, o valor do estoque em reais. E aí, como que calcula esse estoque médio que você precisa para calcular o giro de estoques? O estoque médio indica o nível médio de estoque em determinado período. Então, como você vai calcular esse estoque médio? A fórmula para calcular o estoque médio é você pegar o estoque inicial do período mais o estoque final dividido por 2. Ou então por essa maneira aqui, que é o estoque inicial do período mais o estoque final do período dividido pelo período escolhido. Por exemplo, se ele te dá 4 meses, aí você vai fazendo o estoque daquele período e dividir por 120 dias, que seriam esses 4 meses, ou então dividir por 2, são essas as duas maneiras que em geral nós encontramos dentro dos autores para calcular o estoque médio. Aí eu trouxe um exemplo aqui de giro de estoques que eu vou mostrar para vocês. A empresa XYZ tem como vendas anuais R$ 1.200.000. É o custo de vendas dela. Na verdade, o custo da mercadoria vendida dela seria de R$ 1.200.000. Aliás, isso aqui é o custo, as vendas, gente. Isso aqui é as vendas dela. O custo anual de vendas é o que está dizendo aqui, que é 780 mil. O 1.200.000 são as vendas mesmo. E o custo das vendas agora sim é 780 mil. Tem um lucro dela de 65 mil. Para o estoque E, foi feito um investimento de 240 mil reais. Qual é a rotatividade? Então, a gente percebe que para esse exercício aqui, as vendas e o lucro dela não vão influenciar. Nós só precisamos desses dois dados aqui, que é o custo das vendas, que é de 780 mil, e o valor do estoque, que é 240 mil. Perceba que tá tudo em reais, porque como eu falei com vocês, ou ele vai dar os valores em quantidade, ou ele vai dar esses valores em reais. Nesse caso aqui, ele deu em reais. Aí, o que você faz? Você pega e divide o custo anual de vendas, que é 780 mil, você vai dividir por 240 mil, que é o valor do estoque, você vai obter um giro de 3,25. Isso significa que o estoque dessa empresa é renovado 3,25 vezes ao ano. O giro de estoque seria 3,25. Só que aí, gente, tem um porém. Por quê? Porque quando você fala assim, ó, o giro de estoque é de 3,25, de quanto em quanto tempo, então, que renova? De quantos em quantos meses? E é nesse sentido que você calcula o índice de cobertura de estoques, que é indica quanto tempo o estoque dura para um determinado consumo. Então, aquele estoque que aquela empresa comprou vai durar por quanto tempo? Isso que o índice de cobertura de estoques ou antigiro ele diz. A fórmula é simples. A fórmula para calcular o índice de cobertura de estoques é você pegar o estoque e dividir pelo consumo. Seria o contrário do giro. Por isso que ele é chamado de antigiro também, para alguns autores, porque seria o contrário do giro. Você pega o estoque médio e divide pelo consumo ou pelo custo das vendas. Então, por exemplo, aqui, para um item cujo estoque seja de 3.000 unidades e tem um consumo de 2.000 unidades por mês, qual a cobertura de estoques? Então, você vai pegar, vai dividir, né? 3.000 dividido por 2.000 vai dar 1,5 meses. Isso é, o estoque ele duraria ali por 1,5 meses. Se você quer calcular também o quanto tempo você precisa para renovar seu estoque, é só você pegar o índice de cobertura de estoques, é só você transformar ele em prazo médio de estoques, que é você fazer também o contrário do giro, só que aí você multiplica por 360, você vai obter esse prazo médio de estoque em dias, tá bom? Então, o índice de cobertura de estoques, só para reforçar,
ele é uma quantificação do giro. Seria você pegar o valor do giro ali e colocar isso em dias. De quanto tempo, já que o giro é de 3,25, quanto tempo que dura então esse estoque? De quanto em quanto tempo que eu tenho que renovar o meu estoque? O índice de cobertura de estoques ou então o prazo médio de vendas, ele serve para isso daí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. No outro vídeo, tá bem mais explicado sobre o que é giro. Então, se você quer uma coisa mais explicadinha, mais mastigadinha, você consulta o outro vídeo que eu vou deixar na descrição.